Voltamos agora para valer. Voltamos. Então vamos iniciar? Vamos, vamos iniciar. Deixa eu só ver se Pronto. a Maria Nora conseguiu. Vamos lá. Olá, Lê, Letícia entrando. Nossa contadora de histórias. Oi, Vamos lá, vamos Leti. começar. Vamos começar. Estamos iniciando o segundo encontro do Telinha Literária Convida. Hoje, nossa convidada especial está já chegando para conversar com a gente. Esta é uma das ações do projeto Telinha Literária. Projeto este que tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, pelo programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Deixa eu só enviar o convite rapidinho para a Maria. Enquanto isso, a nossa parceira, Manu, vai estar falando para a gente sobre o que é o Telinha O Literária Telinha, isso. e Exatamente. O Telinha, também o Telinha Literária convida. o Telinha Literária Convida é a série de lives do Telinha Literária, que é um projeto idealizado e realizado pelo Ateliê Artístico Shogança. Isso. Oi, Olha Anória! ela aqui! E essas novas tecnologias aprontam com a gente, né? Desculpa. Seja Mas bem-vinda. seja Que muito bom. bem-vinda, Nória, prazer. A gente está Muito começando. obrigada. Tá, então, assim, como dizem, quem sabe faz ao vivo, né? Está fazendo aqui ao vivo, Isso. né? Estou aqui Exatamente. também. Eu estava fazendo do computador e aí não estava dando certo, não estava recebendo os convites de vocês. Aí eu vou pedir desculpa às pessoas que estão acompanhando, mas eu estou tendo que ajeitar aqui, assim, improvisando, e vai dar certo. Já Já deu deu, já deu Já certo. certo. deu, já deu. Então, eu estava aqui falando Que sobre o Telinha Literária, que é um projeto idealizado e realizado pelo Ateliê, que sou eu e a Ana Tereza. E a ideia surgiu muito do processo da vivência nova que a gente teve, né? Porque somos atrizes, a gente ainda nunca escrevemos nenhum texto de teatro, enfim. E aí essa ideia surgiu do processo da construção dramatúrgica do espetáculo novo que a gente estreou mês passado, o Histórias do Mundão, junto com Daniel Arcade, seu aluno. E aí, nessa sala de dramaturgia, a gente meio que ficou instigada assim, dizendo: Poxa, conhecemos pouco, eu pelo menos conheço pouco dos nossos literatos, né? Das pessoas que constroem as histórias da nossa cidade e que escrevem para as crianças. A gente que trabalha com a palavra na cena, no corpo, enfim, no improviso, na performance, a gente não troca bem pouco. A gente vai buscar texto em outros lugares, os clássicos, enfim, desconstruir os clássicos e por que não trabalhar com as figuras e com os profissionais daqui? E quem são essas pessoas que se preocupam em trabalhar, em informar e em criar esse pensamento, desconstruir o pensamento também e reconstruir o pensamento da fase mais importante que a gente tem do ser, que é a base, que é a infância, né? Que é onde tudo se move para determinar os nossos caminhos, eu acredito. E aí eu falei, eu sei que já tem bastante coisa, mas vamos fortalecer isso. E aí o Telinha veio nesse sentido, de fortalecer essas vozes, de abrir mais espaço de diálogo, de aprendizado, né, de troca. E aí surgiu desse rebuliço interno e hoje estamos aqui, no segundo dia de live, com essa pessoa maravilhosa que foi entregue assim um presente pela Ana Fátima. Disse, não, vocês têm que falar com a Nória porque ela é a pessoa certíssima para falar sobre literatura infanto-juvenil negra. Então, assim, estamos aqui hoje para ouvi-la e aprender mais e mais, né? Eu estou bem emocionada e feliz com esse encontro, de verdade. Bom, vamos lá, vamos começar.
Antes de passar a Vamos. palavra para a Nória, eu quero dizer umas palavras que são dela mesma. Diante do iminente perigo que aí está, torna-se ainda mais urgente produzir textos que visem a sensibilização, as reflexões e lancem perspectivas para além da apatia, para além do adoecimento físico e psíquico que pairam sobre nós. Como esta vida é um breve passeio, até a pandemia ser um assunto do passado, o presente é incerto. E o futuro, para boa parte de nós, templo dos anseios. Em tempos de lutos, lutemos. Nessa travessia, portanto, a oferenda, textos críticos, teóricos e históricos, que abrange o campo das relações étnico-raciais e corpos literários infantos juvenis, publicados no Brasil e em Angola. Através dessas produções, busco, de algum modo, ampliar outras ideias para ressignificar a vida nesse mundo. Ela traz o Krenak. Ou seja, além das literaturas em causa, focalizo as vozes das margens que potencializam as fontes e as frentes de lutas contra o racismo epistêmico e suas consequências nocivas. Nesse contexto, busco inspiração nas palavras do Ailton Krenak, para não embrutecer nem endurecer por dentro. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar que não devem ter medo. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado, depois coragem. Cuidado para não contrair o vírus e contagiar as demais pessoas que estão às nossas voltas. Mas coragem para aceitar quão frágeis são os fios da vida e, por isso mesmo, envidar esforços para fortalecê-los diante do adoecimento social em curso. Ou seja, o que Frantz Fanon, outro grande que ela traz, expressou em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ao abordar uma das neuroses psíquicas, o racismo e suas sequelas nocivas, o que o levou à busca de um novo humanismo. Essas palavras é da nossa querida convidada, Maria Anória, nossa professora, E eu vou nossa mulher. complementar aqui, Diga dizer aí. que isso tudo porque, né, a gente tem aqui mestre em educação, doutora em letras, atualmente professora titular da Universidade do Estado da Bahia e docente do corpo permanente do programa de pós-graduação em crítica cultural, pesquisadora de literatura infanto-juvenil negra, afro-brasileira e africana e escritora. E aí eu quero convidar agora com muito prazer, com muita alegria, com muita honra, a nossa convidada de hoje, a Nória, e eu já começo te perguntando, literatura infanto-juvenil negra, para quê? Oh, minhas queridas, em primeiro lugar, eu quero agradecer. A primeira pessoa que eu quero agradecer é a Ana Fátima, orientanda na segunda jornada agora, escritora, aprendo muito com a Ana Fátima, amiga, posso dizer, Uhum. né? A gente já tem assim uma caminhada junto, essa relação orientadora-orientando que a gente está aprendendo, né? Então, primeiro quero assim, agradecer a Ana Fátima por ter me possibilitado estar aqui com vocês. Até vi que apareceu por aqui, eu estava tendo aula, então um beijo no seu coração, Beijo, escritora, Ana. pesquisadora e tanta coisa mais, né? Segundo, eu quero agradecer a vocês também pelo convite, antes de responder essa pergunta, e um beijo no coração do Daniel, né, do nosso programa. Por fim, dizer que eu me coloco aqui também como aprendiz de travessia, né? Esse trecho que, Ana, eu vi, eu estava procurando assim, né, conhecer um pouco a trajetória de vocês, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, apaixonada pelo projeto, parabenizo pelo projeto, já estou divulgando, né, muito lindo, eu vi a peça, eu vi as propostas, eu vi a busca, né, de pessoas diferentes, né, assim, e eu fiquei encantada por nós termos um momento como esse de humanização,
em um momento de tamanha secura, de tamanho adoecimento. A primeira coisa, né, o que eu quero dizer. Então, uma vez tendo feito isso, eu quero fazer uma outra, quero também dizer às pessoas que nesse momento se encontram nos leitos hospitais, as pessoas que receberam né, um resultado positivo para a Covid, como aconteceu recentemente com a minha irmã neste final de semana, que eu até digo que eu estou de quarentena, né, que eu tenho que esperar contar aqueles 15 dias para ver que a gente, né? E eu quero me solidarizar com todas essas pessoas e é, dizer assim, a gente consegue, eles não vão conseguir nos destruir, a gente consegue. Então, um beijo no coração de cada uma dessas pessoas, porque eles passarão e nós passaríamos. Passariam passeando, passando, caindo, levantando, aprendendo, engolindo aí essas arrogâncias que existem, né? Quando o Manu leu aí as coisas que eu já fiz, eu digo, meu Deus, eu fiz tudo isso mesmo. E eu vou dizer, Manu, eu estou aqui para aprender, eu estou aprendendo, aprendendo, a cada dia aprendendo. E literatura para quê, né? Literatura infanto-juvenil para quê? Eu penso que só essa apresentação de vocês, que são da área de artes, já diz para quê a literatura. A literatura, falar literatura como um todo, para a gente não se tornar essas coisas, esses seres adoecidos que aí estão. Aí, como o Manu citou, Francis Fanon, né, em busca de um novo humanismo, né, o Aquila bem dizendo que o humanismo, né, que está se findando, etc. e tal, dentro dessa discussão, eu penso que a arte, a literatura, esse nosso universo é exatamente para a gente não endurecer e nem embrutecer por dentro. E aí eu lembro da Audre Lorde, né, no livro dela, quando ela fala assim, algo mais ou menos assim, né, que se eu me silenciar, se eu não falar, eu vou morrer, né? Se eu me silenciar, se eu abafar, se eu sufocar a minha fala, eu vou morrer. E se eu não sufocar, eu vou morrer do mesmo jeito. Só que se eu silenciar, eu vou morrer adoecida e embrutecida por dentro. Então vamos soltar a nossa voz, vamos reverberar, vamos emocionar. Então a literatura eu entendo que é para esse propósito de nos humanizar, né? Ah, mas a literatura humanizada, basta ler a peça que vocês me ensinaram, né? Que eu me senti criança de novo. Então, só quem assassinou, quem matou a sua criança, é que se torna nesses seres adoecidos. Então, literatura, eu penso que é para esse propósito, né? Tem um escritor, Jonas Ribeiro, um amigo meu, eu estava falando com ele hoje à noite, né? Fátima, eu mandei um livro meu, viu? Ele estava comentando sobre esse livro de infanto juvenil. Eu vou ler um trechinho aqui, inusitado para vocês, né? E Jonas tem um livro dele que chama-se Ouvidos Dourados, a arte de ouvir histórias para depois contá-las. E ele pergunta assim, por que a gente conta história? E ele diz que a gente conta história para a gente adentrar nossa casa interna, o sótão, aqueles espaços que a gente nunca visitou, e ao revisitar esse espaço interior, a gente conseguir se melhorar e a gente adentrar nosso ser, nossa essência, enfim. Então, literatura também é para isso, Manu e Ana. Assim. Só essa primeira resposta a gente já fica aqui, as duas, né? Assistindo. Só destacar que a Mariana Neto, que é sua aluna orientanda, mandou já aqui, te dando mais adjetivos que a gente já conhece. Maravilhosa, dando um cheiro, tá aqui participando junto com a gente. Anória,
Eu gostaria de te perguntar, a gente consumiu um pouco do seu material, porque é muita coisa, e você falou sobre uma coisa que chamou nossa atenção. Você já pincelou aqui um pouquinho, falando sobre a gente trazer as nossas crianças, né, acordar as nossas crianças interiores, que a gente tem, a vida tende a endurecer esse nosso lado e jogar de escanteio as nossas próprias crianças. E a gente vem falando disso desde o projeto anterior do ateliê, e também agora no Telinha a gente fortalece, que é uma coisa que a gente vem aprendendo, a contação de histórias. A literatura infanto-juvenil não é só para a criança, é para o adulto também, para que o adulto se reconecte com sua própria criança, que todos nós temos. E aí, dentro do seu material, você falou sobre uma questão que me criou assim mais interesse em querer entender sobre isso, que você fala sobre o adultocentrismo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ótimo, Ana, ótimo. Olha, então, eu acho que eu vou falar uma coisa um pouquinho antes disso, né? Que talvez seja importante. É, primeiro dizer o seguinte, dá um beijo, Mariana. Mariana é orientanda, que está com uma pesquisa linda sobre o protagonismo negro na literatura infanto-juvenil. Tá pesquisando só as meninas, assim, sabe, negras na nossa literatura. Então, um beijo em Maria, que também é maravilhosa. Então, minha flor, esse adultocentrismo, eu acho que acredito que alguma de vocês, normalmente que brinca muito, pessoas assim que fogem do padrão, e artista adora fugir do padrão, né? Fala sério, né? No mundo é ficar insuportável. E artista, estou falando no sentido amplo. O povo da área de teatro, então, né? Não vou nem dizer, né? Então, assim, desde cedo a gente passa por um processo que esse termo é um termo utilizado muito por Regina Zilberman, né, e a Lígia Cadê Martori, que é um livro que chama-se Literatura Infanto-Juvenil, Literatura Infantil, Autoritarismo e Emancipação. Então, esse adultocentrismo, seria esse tipo de produção centrada no ponto de vista do adulto, né? É aquele tipo de literatura que você lê e que você sai de lá como se fosse uma bula de remédio, só ensinando a criança a ser quietinha, boazinha, né? Então, é uma literatura... Porque, primeiro, seria importante dizer que essa nossa literatura no mundo ocidental, ela surge com o Charles Perrault, com aqueles contos de fadas, né? Sim. Depois tem o apogeu lá no século XIX com os irmãos Grimm, e todas nós conhecemos, que é uma trajetória, por exemplo, da princesa, todo aquilo que a gente já conhece, que a gente vai falar aqui mais adiante, né? Tipo o caso, e que tem sempre uma lição de moral, né? E o que eu estou falando, obviamente, sem desconhecer toda a riqueza do tipo dos contos de fadas ou contos maravilhosos, mas é perceber uma literatura que tem uma finalidade didática, educativa, com fundo moralista assim, muito acentuado, e que é uma literatura que trai a criança. Então, desde cedo, quem aqui não lembra aqui, né? Deixe de ser criança. Eu já ouvi muito isso, porque a minha criança, ela sempre ela extrapola em todos os lugares, e nem a academia conseguiu sufocar a criança que em mim existe. Ainda bem, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus, né? Não adianta, é uma coisa incrível. Então é isso, é uma literatura que você acaba de ler a história, e o que fica quando você vai interpretar, ela não interpreta, o que fica ali é só a lição de moral, é uma literatura muito didática. Então, o adultocêntrico é isso, uma produção literária centrada única e exclusivamente no ponto de vista do adulto. O fim E aí acaba tem uma tendo coisa, mais importância do que o decorrer, então, né? Porque você fica preso na lição de moral e a vivência, a viagem da criança, ela acaba não sendo explorada. É nesse sentido? Você falou a coisa certa, a viagem no universo imaginário, a sensação, a percepção, a sensibilização, né? É exatamente por aí.
Porque a nossa literatura no mundo ocidental, ela surge ali colada com a pedagogia. E a finalidade dela é exatamente essa, educativa. Ela vem romper com isso no Brasil mais recentemente no final dos anos 90, e hoje isso prevalece. Quem escreve a literatura, quem vende, quem seleciona, e então é nessa pegada aí, vamos usar assim, nessa pegada, nessa pegada. Entendi. E Passa a pegando o bola para mim, gancho, parceira. pegando o gancho dos contos de fada, porque assim, a gente, né, viu esse material, essa entrevista que você fez, o debate, eu achei importantíssimo a gente pontuar a invisibilização do negro, né, da criança negra nesses contos de fada. Isso já pegando o gancho da nossa conversa, se você puder complementar esse assunto dentro da sua pesquisa aí da literatura infanto-juvenil e, enfim, afro-brasileira, como é que seria, como é que é essa construção, né? Até chegar no protagonismo, que foi a partir dos anos 90, enfim, e aí a gente. Uhum, uhum. Com certeza, com o maior prazer. E eu posso falar isso fazendo uma pergunta. Uhum. Vamos lá. Inclusive as pessoas que estão nos acompanhando. Minha gente, escreva aí do lado aqui para gente as personagens negras que vocês conhecem e que conheceram. Vão anotando aí, Ana e Manu vão percebendo. Vocês que estão participando aqui com a gente, vamos lembrar quais foram as personagens negras. Não vou nem falar protagonista, né, Manu? Vamos deixar os É. protagonistas para depois, né? É, Vamos pensando as personagens que vocês conhecem, que nós conhecemos, né? Primeiro exercício que é bom os pais, as mães, tios, educadoras se fazerem. E também eu faria uma outra pergunta, se nós tivermos aqui algumas educadoras, ou depois que assistirem, que observem nas instituições nas quais vocês atuam, pai, mãe, tio, quando for na escola, levar seus filhos, observe os murais, observe os livros que as escolas passam para os seus filhos, e dá uma olhada lá e vê desses livros, quantos desses livros trazem, por exemplo, personagens assim. Uhum. sim. Né? Quais desses livros trazem, por exemplo, esse daqui é sul-africana, né? Ó, Aqui. olha que delícia, menino. Ó, para aqui, ó, que delícia, ó, Qual que é o nome desse livro, né? Anori? Esse livro aqui é o Anda. É um dos livros mais lindos. Ó, ó para aqui, ó. Lembra aquela música? É de dar água na boca quando eu olho para você. Olha só. Então, assim, é dizer que nós fomos, por isso que foi bom quando a Ana leu esse texto meu, que é um texto que vai sair esse ano, nós fomos forjados e forjadas por um padrão que é brancocêntrico, né? A gente falou adultocêntrico, agora vamos falar brancocêntrico, né? Sim. É a questão do imaginário nosso, que desde cedo ele é forjado para a gente querer ser algo que não se parece com a gente. Uhum. Eu olho para a Ana, olha que cabeleira linda, Manu também, olha para isso. Ó, então, assim, é dentro desse nosso olhar aqui, né, que a gente, agora, depois de 2003, que as nossas crianças terão. Então, a primeira coisa é entender isso, né? Primeiro que pai, mãe, tio, tia, crianças se façam essas perguntas. Quais livros eu li que eu me vejo representada? Sim. Como é que eu estou neste livro desenhada e ilustrada? Então, os contos de fadas que surgem no século XVII na França, depois no século XIX com os irmãos Grimm, eles estão no momento do século, pensado no século XIX, que é a maior difusão com os irmãos Grimm, que é o momento da eclosão do racismo científico, né? Então, a literatura, como a arte em geral, ela não está alheia a esse contexto racista no qual nós fomos forjados, né? E forjadas. Então, nesse momento, vocês podem procurar depois, tem dois contos dos irmãos Grimm, um é a Noiva Branca e a Noiva Preta, e a outra são as Três Princesas Pretas, que a personagem negra é tudo de ruim, muito associada à Rosa lá do livro A Escrava Isaura.
Então, Ana, isso é importante para a gente ter em mente que a literatura, também voltada para a criança, como a arte em geral, ela é construída por uma sociedade, pensando aqui no Brasil, quando são adaptados os contos de fadas Uhum. para cá, elas vêm com esta visão do negro inexistente ou antagonista, né? E é por isso que, não sei qual é a resposta que está aí, que eu não consigo ver, não sei quantas personagens anotaram aqui do lado, que É, a gente procura e não se vê representada, sim. né? É É. dentro de um Eu padrão confesso que na minha de você infância não se gostar. eu não tenho nenhuma Né? referência, assim. Eu não, eu desconheço um livro com protagonismo, né, negro. Fui ter o encontro e a vivência a partir da minha adolescência para a fase adulta, né, que a partir de um tempo e que é logo ali. A gente acha que não é curto tempo para a história toda, né, chegar. Eu tenho o Obax do André Neves, que é maravilhoso. Tem aqui o Sandy Oliveira, que nos inspirou muito na construção do espetáculo. Então, assim, tem. A gente tem. A gente Ah, tem esse. oba, que lindo. É. Então, E as nossas literatas aqui também, né? Que a gente. sim. Enfim, que loucura, né? Desconhecia. A Ana, a Fátima, a Carol e tantas outras que a gente conheceu Hum, nesse processo. é, exatamente. Ana, inclusive, desculpa, fale vocês, vá. Professor, se deixar, fala quem fala, Não, fala, mas fale, por favor, vá. a gente está aqui para te escutar. Não, na verdade, eu ia falar uma Estamos aqui. coisa que é muito próximo da Manu, na verdade, e a Larissa Raton, que é atriz também, ela respondeu da infância dela, foi a mesma princesa que me veio na cabeça, que foi a da Princesa e o Sapo. Uhum. E era um E é período, recente, inclusive, né? do qual, que é recente e também não é negra retinta. Você vê que ela tem a pele mais clara, os traços não, são traços finos, e ainda assim você vê que muita criança não se sente representada dentro daquela imagem. E para acontecer, inclusive, que é um problema de colorismo que a gente não vai nem abrir esse leque, para muita gente dizer que ela nem negra é. Então, foi a única que me veio à mente, assim. E depois, aí você tem o Monteiro Lobato, que traz um negro, mas é um negro que está na cozinha, é um negro que é ladrão, enfim. Então, eu Uhum. realmente não vem mais nada em minha memória que seja da minha infância. A partir do momento que a gente toma consciência, e eu vou ser bem honesta, a partir do momento que eu entrei no teatro, comecei a fazer teatro, é que esse olhar se despertou para dizer, opa, peraí, tem algum problema nisso aí. Eu preciso pesquisar, preciso entender, e é um processo lento, porque a gente está caminhando lentamente nisso tudo, De reconstrução, né? de reconstrução. Então, e aí a gente tem sobrinhos, quem tem filho já tenta fazer diferente, não é? E Isso. esse é o mais importante. E por isso nossos projetos são dedicados para crianças, justamente para começar a fazer diferente para essa gurizada. Então, só respondendo a sua pergunta Ana, mesmo, Anória, porque é, realmente é um lugar é, comum, assim, É. é, infelizmente. Ana, e você trouxe algo que é muito importante a gente pensar. Por que que há essa ausência no nosso imaginário? Por que há essa ausência dessa referência? Você que é da área de arte, lembrei aqui do Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, né? Sim, Porque assim, veja bem, quando a Uhum. gente vai lá para o teatro, né? Aí você vai para a televisão, você lembra de Josito de Araújo, né? Aquela A Negação do Brasil. sim. Aí você vai para as telenovelas, você vê a mesma coisa. Você vai para o campo do conhecimento, aí você vê a falta de referências teóricas dentro dessa abordagem. E aí a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, foi o que você falou. Por outro lado, você passa 4 anos na universidade, nós negros que conseguimos ingressar nesse espaço que é nosso, como coloca a Bárbara Carini lá com a escolinha Maria Filipa, né, que é muito importante que ela venha aqui, Maravilhosa. né? É maravilhosa, já estive com ela, e assim, você perceber como nosso imaginário, daí literatura, né, infanto-juvenil, para criança jovem, para quê?
O nosso imaginário, ele é intoxicado desde cedo. Por isso que eu citei Fanon, né? Assim, eu trabalho muito com a disciplina Literatura e Cultura Afro-Brasileira e Africana na graduação e no mestrado, e hoje eu saí da aula com alguns alunos, e nós trabalhamos, discutimos as diretrizes curriculares nacionais, né? E dentro dessas diretrizes, está aqui na minha mesa, a gente estava falando exatamente isso. O Brasil, colônia, império e república, tem um débito histórico com a população negra, porque nós somos proibidos, nossas antepassadas foram proibidas de estudar. Por outro lado, quando conquistamos esse direito, só poderiam estudar no turno noturno. E quando você chega lá e não tem, enfim, é todo aquele processo que hoje culminou com o que nós estamos vivenciando nessa sociedade. E só chegou a isso porque a gente avançou na luta, né? E eu fico imaginando, Ana e Manu, imaginemos esses jovens racistas, né? Que não conseguem compreender que o mundo não é o umbigo deles nem delas, que o mundo é para todos nós. Imaginemos se essas pessoas tivessem acesso a uma literatura que traz o negro, a negra, a criança como protagonista. E não só nesse viés lá dos contos de fada. Sim. Né? Então, isso é muito importante porque a gente chama a atenção dos adultos. E eu gosto de conversar muito assim, que a infanto-juvenil, como vocês falaram muito bem, não é só para a criança, Isso. é para o adulto é que asfixiou a sua criança. E se você asfixia a sua criança, você vai se tornar nessa coisa que existe aí, que para mim eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender, não queria, mas eu entendo. Né? Eu não aceito, mas eu sei. Sim. Então, assim, aquilo que a gente falou aqui, que as crianças negras, nossas crianças, tenham acesso a essas literaturas, que não são tão baratas, mas tem algumas que estão disponíveis, né, na internet, Sim. por a Estância de Bintu e outras mais, e principalmente que as crianças brancas, para sair da sua branquitude, e comece a perceber o filho também da empregada como e aquela que tem a mesma competência que ele, ela. Então, assim, essa literatura para quê? Ela é também para contribuir para que outras pessoas oxigenem a sua visão de mundo e percebam aquilo que vocês colocam lá na peça, que nós somos diferentes e é isso que nos enriquece, né? Não sei se eu me estendi demais, mas Não, assim, é que você vai falando, a no gente sen- vai. Parando para pensar. É um barulho na mente, entende? Assim, vai ecoando muita coisa na cabeça, assim, do quanto a nossa trajetória mesmo, da infância até onde a gente está, dessas coisas que foram, das vozes que foram silenciadas, das coisas que foram abafadas, que que não, a gente não teve acesso. E dizer, puxa, seria diferente se fosse dessa forma, entendeu? Assim, dos olhares que a gente deixou de, enfim, de refletir e que agora, através de alguma coisa, enfim, que eu sei que o movimento está mudando, o mundo está mudando e a gente precisa aí trilhar esse caminho antirracista, esse caminho, essa literatura antirracista também, né? De estar proporcionando o diferente, falar do diferente, fortalecer esse lugar de troca, de reflexão e de reconstrução para as nossas crianças, de acessibilidade também, na escola pública, na escola privada, nessa troca. É isso, assim, te ouvir só me faz silenciar mais ainda, porque eu preciso muito ouvir, assim, enquanto artista enfim, ser humano é muito forte essa troca. O texto que você trouxe para a gente, Anora, você abre justamente falando sobre esse período que a gente está vivendo da pandemia.
do quão difícil tem sido para todos nós. Você acabou de ter notícia de sua irmã, que teve a Covid, nós tivemos também, a gente entende todo esse processo como minimamente, né? Porque a gente não precisou ir ao hospital, nem passar por não sentimos nada grave, graças a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir a sua resposta e o porquê disso. Nessa Covid, os negros estão morrendo mais? Uhum, uhum, sim, sim, A dor sim. tem cor, né? É, é. Olha, Ana, hoje na minha aula eu falei com raiva, né? Quem me conhece sabe que eu não sou disso, assim, eu sou uma pessoa muito sensível e muito compreensiva, até demais, até fico com raiva, porque às vezes eu sou até demais, eu queria ser menos, né? Mas eu não consigo, né? Muitas vezes eu não consigo. E assim, eu estou aqui olhando para a mesa, porque assim, o que eu tinha me planejado seria aqui, e aí eu estou com o material aqui, né? E assim, hoje eu falei com raiva exatamente por isso. Tem um livrinho que certamente vocês conhecem, mas as pessoas que não conhecerem, quem está galgando como a gente, né, nesse mundo aí da universidade, ou pode procurar texto disponível, que é o texto do livro chamado Necropolítica, né, do Achille Mbembe, né, Necropolítica. É, nós estamos, eu estava falando com nós somos o alvo, nós sempre fomos o alvo. Mesmo as pessoas que se acham pardo, café com leite, cor de burro quando foge, né? As diversas nomenclaturas para nos dividirem, né? E as nossas crianças caem nessas também, até porque o alvo são elas também. Então, assim, nós sempre fomos o alvo, né? É, sempre fomos o alvo. Nós segundo todas as estatísticas do grupo dominante, racista, brancocêntrico, né? Em 2012 não é para existir nenhum negro. Isso aí quando a gente vai descambalar pela teoria racista, né, do século XIX, que chega aos dias de hoje. Né? Tem um livro do Edivar Telles, que chama Racismo à Brasileira, que os caras, seria uma discussão para outro momento, fizeram o cálculo que em 2012 não era para existir nenhum negro, e nós estamos aqui poderosas e dentro desse espaço que é do saber, que é do poder, que é nosso. Né? Então, eu fico irada porque o que nós estamos sofrendo é o que já vem acontecendo ao longo do tempo. Então, somos a maioria que está sendo vitimada, nós sabemos disso, e ainda seremos, né? E tudo isso tem a ver com um contexto de necropolítica, que é nem deixar morrer, é fazer morrer Isso. mesmo, fazer morrer por asfixia, fazer morrer por falta de vacina, fazer morrer pela própria falta de desejo de viver, no caso, o suicídio. Também nossos jovens também estão passando por esse processo, né? Então, aquele texto meu que você leu inicialmente, estou com ele aqui aberto, que foi inspirado muito no livro do querido Ailton Krenak, que está disponível, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, foi um dos meus presentes de leitura, esse livro, né? Que nós somos o alvo. Não tem como ignorar isso, seja das abordagens policiais, seja da exclusão do mercado de trabalho, e somos porque a gente superou vários obstáculos e chegamos aqui, e continuaremos a ser, mas não adianta. Eu gosto muito de conversar com Conceição Evaristo, né? Que é algo que ela diz mais ou menos assim: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Né? Então, sem sombra de dúvidas, é isso sim. E aí a literatura também para nos ajudar, para oxigenar. Isso. E aí eu faço uma pergunta para quem está aqui nos acompanhando ou que nos acompanhar depois. Qual foi o último livro que você deu de presente para uma criança e para a sua própria criança? Isso. Agora, será que você deu um celular? Um daqueles celulares? Aquele celular que você poderia dar um menorzinho? Se você desse um celular mais inferior, será que daria para a criança ter quantos livros a mais?
Será que nesse momento de tanta tristeza, as pessoas estão pegando o celular para ver histórias e ler para os seus meninos, suas meninas que estão ficando em casa com eles e com elas? Então, literatura também para isso, para emocionar, para reaproximar, para você contar história, encantar, né? Aí a irmãzinha pode contar para o irmão, se o pai e a mãe estão trabalhando, não pode. Então, assim, assistir os vídeos que vocês fazem também, né? Então, é pensar, concluindo aqui, que é algo mais ou menos como eu coloco nesse texto que você leu, Ana, né? Como esta vida é um breve passeio, até a pandemia ser um assunto do passado, o presente é incerto. E o futuro, para boa parte de nós, templo dos anseios. Em tempos de lutos, lutemos, né? Em tempos de lutos, lutemos, porque, infelizmente, ainda teremos muitos lutos e a gente não sabe quem vai ser a próxima vítima. Vamos continuar lutando com a palavra também, né? Oxigenar. Continuar lutando pela palavra, mamãe, você me lembra de Aimé Césaire, a palavra como arma de combate. Exatamente. Mais do que nunca. Né? Essa, Mais do que essa é a nunca. arma que a Eu, gente quer, é a palavra. é, inclusive, em homenagem às pessoas que estão nos assistindo aqui, que irão nos acompanhar depois, quem conhece esse livro maravilhoso de Geni Guimarães? Olha, não Esse é conheço. Leite de Peito. Leite de peito. Mas tem um outro livro dela que eu amo, que chama-se A Cor da Ternura. Tá? É, é um dos livros mais lindos da infanto-juvenil. De É um quem, livro de Ana Aurea, 19... perdão? Geni Geni Guimarães. Guimarães. Geni Guimarães, escritora paulista, né? Então, ela tem um livro dela que chama-se A Cor da Ternura, né? E esse daqui tem alguns contos, alguns textos do livro A Cor da Ternura. Só para a gente trazer um pouco de literatura e não só falar sobre a literatura, tá? Enfim, eu não vou cantar porque senão vai sair todo mundo aqui correndo, né? Mas é assim, quem conta história gosta de cantar aquela música Quero uma vez, agora eu vou contar, não vou contar. Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia, colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos no decote do seu vestido, arrancava dele os seios do decote do meu vestido, arrancava dele os seios e mamava em pé. Ela aproveitava o tempo, catando piolhos da minha cabeça ou trançando meus cabelos. Conversávamos às vezes. Mãe, a senhora gosta de mim? Ué, claro que eu gosto, filha. Que tamanho, mãe? Eu perguntava a ela. Ela, então, soltava minha cabeça, estendia os braços e respondia sorrindo. Assim. Aí ela abre o bração. Ai, era o tanto do amor que eu precisava, porque eu nunca podia imaginar um amor além da extensão dos seus braços. Outras vezes, no meio da mamada, eu parava e começava. Cadê o tocinho daqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi caçar o rato. Cadê o rato? Foi no mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Eu interrompi a pergunta da brincadeira para saber as coisas além dela. Uma vez foi assim: mãe, quem fez a água e o fogo? Deus, filha. É claro que foi Deus. Quem haveria de ser? Mãe, e se pegar fogo no mundo? Ah, ele faz a água virar chuva e apaga o fogo do mundo. Mãe, se chover água de Deus, será que sai a minha tinta? Credo em cruz, filha. Tinta de gente não sai. Se saísse, mas se saísse mesmo, sabe o que ia acontecer? Ela me grudou, fazendo cócegas na minha barriga
e foi dizendo: você ficava branca e eu preta, você ficava branca e eu preta, você ficava preta. Repentinamente paramos o riso e a brincadeira. Parou entre nós um silêncio esquisito. Achei que ela estava triste. Então eu falei: mentira, boba. Vou ficar com essa tinta mesmo. Acha que eu ia deixar você sozinha? Eu não, nunca, nunca. Daí, a minha mãe fingiu umas palmadas na minha bunda e saiu correndo no quintal afora. Quem chegar por último vira sapo na lagoa. Esse livro, contadora de história é Fátima, Fátima é maravilhosa contadora de história. Esse livro é um dos livros assim muito lindo, né, que traz isso que a gente está conversando aqui, né? Essa relação entre a mãe e a filha, a questão da filha rejeitar, né, se rejeitar, de querer um padrão que não é o dela. Só que nessa narrativa tem algo muito lindo, que é uma família especial. Aí chega um momento que a filha e o pai conversando, ela chega e pergunta assim: pai, que cor é Deus? Aí ele fala: filha, Deus é branco. Opa, ele não é preto, não? Aí o pai fala: filha, não fala blasfêmia. Aí ela diz: ô pai, é porque se Deus fosse preto, se ele fosse preto mesmo, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele, porque o senhor é tão bom. Ah, Que lindo, que que- lindo. Então, assim, o que que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer que tem livros também da década do final de 80, né? Quando a gente tem os Cadernos Negros, em 1978. Esse livro é de 1979, 89, né? E ele já traz o protagonismo negro, já indo para aquela segunda discussão, né? Já Sim, traz o sim. protagonismo negro, né? Que é uma criança que vivencia crises existenciais, que não gosta da sua cor da tez, quer se parecer com aquele padrão que ela acha intoxicada, né? Uhum. É, a infância falou da intoxicação, aquele padrão que é o branco, mas que no decorrer do processo, assim como eu me tornei negra aos 21 anos de idade, né? Ela vai se tornar negra e aí o processo já é outro, né? Ou seja, em uma sociedade racista como essa, como diz Neuza Santos Souza, a gente se torna. E quando a gente se torna, a gente se apazigua com os nossos cabelos crespos. O meu mesmo eu acho que está lindésimo. Eu estou apaixonada pelo meu maravilhoso. cabelo, que eu usava dread antes, sabe? Eu usava dread, né? E aí você se apazigua com o seu nariz, com a cor da sua tez, e aí você fica poderosa. Ficou poderosa? Incomoda. Isso, Vamos lá. Então, a Nora, me responda, quando exatamente. é que você começou a incomodar? Quando é que chegou esse lugar de você se sentir plena sendo quem você é? E como isso tem conexão com a literatura? E como você chegou nesse lugar de É, se sentir como foi, plena? como foi esse poder dentro da academia, né? Esse Isso, exatamente. incomodar, porque é um espaço que com certeza deve Difícil. ter incomodado. Incomoda até hoje? Você, vocês são muito das arretadas, como dizem em linguagem. Bem, primeiro eu vou dizer assim, quem é a Nória, né? A Nória é também negra Nora do Oxum, que também escreve literatura. Ana Fátima me provocou, o Cuti também me provocava para eu soltar os meus textos e outros amigos mais, né? Também tem essa outra face. Mas assim, Manu e Ana, nasci no interior, fui a primeira a ter um nível superior na minha família, sou de São Sebastião do Passé, e aí tem toda uma trajetória de vida muito forte, né? Eu fui morar em São Paulo e levei 4 irmãos para morar comigo. É uma história, diria que é uma epopeia, né? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E eu digo aquele negócio de vencer e voltar, né? Então, assim, meus alunos, normalmente eu falo muito dessa história da minha trajetória, que eu tenho muito orgulho dela.
Porque eu lembrei do Ilê, né? Se o poder é bom, eu também quero, né? Então a gente percebe que viver nesse mundo da academia que é gostoso, eu amo viver, mas não vivo só nela, né? É o poder da gente se conhecer. Mas, enfim, não foi na assim, não foi especificamente a universidade, não foi a universidade que contribuiu para que eu me tornasse negra. Não sei vocês, mas assim, a gente que nasce no interior, a gente que nasce no interior, você vai na rua e você vê no banco nos bancos, né? Tudo só vê as menininhas tudo branquinha. Você entra nas lojas só vê as branquinhas. Você liga a televisão só vê branco. Então é um negócio muito estranho. Então eu estava dentro desse padrão, cabelo, tudo que você pudesse imaginar. Mas eu tive a felicidade de ir na universidade, né, que eu fiz a PUC São Paulo, de encontrar um grupo de pesquisadores negros do NEAFRO. Então, naquele espaço eminentemente branco, né, eu tinha 21 anos de idade, eu encontrei um grupo de estudantes pesquisadores negros na minha graduação. E eu era a única negra ali naquela universidade, na minha turma do curso de letras e outros espaços. Então, eu me tornei negra, primeiro, porque eu tive um referencial, né, de estudantes pesquisadores negros. Então, ali a gente conversava, discutia. E foi ali que eu olhei para mim e falei: opa, eu não sou moreninha, não sou cor de burro quando foge, eu não sou café com leite, eu sou negra. Aí diziam que eu não era, que a minha cor da tez é clara e que eu era moreninha, então foi todo esse processo. Esse me tornar negra, o primeiro incômodo eu tive quando eu resolvi pesquisar esse tema, em 1990. É porque eu só tenho 20 e poucos aninhos, tá? Em 1995, quando eu me tornei negra, eu quis pesquisar esse tema. Mas na minha dissertação, na minha introdução, eu digo, foi horrível, porque disseram que literatura não estava preocupada com racismo, isso não era literatura. E dali eu fiz uma especialização sobre, foi a obra O Mulato, defendi, tirei 8, mas chorei 24 horas copiosamente, porque disseram que aquela pesquisa não tinha relevância, porque aquilo não era literatura. Então ali foi o primeiro incômodo. Sim. Viu, Manu? Foi o primeiro incômodo, assim, sim, na área de letras, isso, não sei na área de teatro, né? Hoje mudou, mas assim, isso não é. Né? Enfim, então foi o primeiro incômodo. Mas eu não me deixei convencer. E, pasme, hoje eu converso com vários alunos que têm problemas desse modo, que os professores dizem que isso não é arte, isso não é não sei o quê, isso não é pesquisa. Mas eu posso dizer que ali foi o primeiro momento, né? E a partir dali eu resolvi seguir a vida acadêmica e pesquisei esse tema desde o meu mestrado, que foi sobre o negro na infância e juvenil. Depois, no doutorado, também no pós-doc, eu também pesquisei o negro na infância e juvenil. Hoje eu acho que já não incomoda tanto, porque a gente se aquilombou, ou talvez incomode mais, mas eu acho que eu encontrei, né, um grupo de pesquisadores, então a gente está se fortalecendo. Né? Mas eu me tornei negra a partir do contato com outros negros, porque na universidade a tendência, ainda hoje, infelizmente, é você não ver esse tema como um tema importante, excetuando-se alguns grupos de pesquisa. Né? Mais uma forma de Enfim, eu fiz um silenciamento, pouco né? assim, esse apanhado assim para dizer assim que não é dizer assim, a gente vai entrar na universidade e a gente vai ter conscientização sobre o racismo, não. Isso aí é grada quilomba, né, com memória de plantação, que vai mostrar que não é. Você fala agora, Nora, você falando agora do incomodar, eu lembro muito o Teixeira Coelho, ele fala sobre a arte, que a arte é feita para incomodar. Se a gente não está incomodando, a gente não está fazendo arte. Porque a gente mexe nos lugares que incomodam, de fato. E você incomodou, continua a incomodar, e esse seu incomodar é inspiração para muita gente, para muitos alunos. E eu queria te agradecer por essa força, por essa potência, por essa luta na continuidade e dentro da universidade, que eu sei que não é fácil. Eu fiz escola de teatro e eu concluí o mestrado há pouquíssimo tempo também em teatro. E eu lembro que na minha época ainda de bacharelado, estudando para ser atriz,
começou um movimento dentro da escola de teatro que eram meninos querendo estudar o teatro negro. E esse movimento começou a crescer dentro da universidade, mas cresceu paralelamente um movimento contrário a isso. E olha, a gente está falando de escola de teatro, e eu estou falando de que eu me formei em 2013, 2014, a gente está falando de pouquíssimo Logo tempo ali. atrás. Logo ali. Então, sempre vai encontrar barreiras, e precisa sim incomodar. E aí, quando você fala desse incômodo, eu percebi já, a gente te convidou enquanto literata, mas eu percebi que você é uma contadora de histórias nata. A sua aluna Mariana também estava aqui te elogiando enquanto contadora. E aí, você falando desse incomodar, justamente eu me lembro do Teixeira Coelho falar disso, é falar da arte em si, é fazer arte, é fazer incomodar. E você se tornou inspiração para outros. E aí eu quero te perguntar, quem foram aqueles que incomodaram lá atrás e que são inspiração para você hoje? E também aqueles que continuam Ai, incomodando, que a gente tem muitos aí incomodando até hoje, né? é, que incomodaram, eu vou dizer assim, incomodaram no sentido de me instigar para que eu percorresse esse caminho. Isso, bons Olha, incômodos. uma das Bons Incômodos encontros. bons necessários. incômodos, eu já. É. Perfeito, perfeito, Ana, adorei, Ana. Então, assim, que me incomodaram, né? No sentido mais positivo, eu diria que foi esse grupo de pesquisadores do NEAFRO, da PUC. Hoje tem o Wilson Matos, que é da UNEB, tem um grupo forte, né? Temos a BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? Que eu coordeno lá essa área de linguagem, literatura e artes com outros parceiros. Temos a Ana Lu aí na UFBA, né? Com a ideia de letramento, de resistência, amiga, irmã. Mas, assim, no campo da infanto-juvenil, que me incomodou muito, no sentido de me instigar, porque, assim, quem me incomodou no sentido negativo foi quem disse que isso não era literatura. Eu falei, e vou provar que é. E aí, quando eu concorri ao mestrado, passei em dois com esse tema da questão negra na literatura. Eu falei, então, peraí, tem uma coisa errada. A errada não sou eu, né? E depois tudo, depois consegui uma bolsa sanduíche, fiquei 5 meses em Moçambique, fazendo o levantamento da infanto-juvenil de lá, com protagonismo negro. Então, assim, não era, ainda bem que eu não acreditei naqueles que me incomodaram, que disseram que isso não era literatura, como te falaram que, né? Uhum. Então, nesse sentido, né, do negativo por essas pessoas. Agora, do ponto positivo, eu tenho uma das pessoas que eu peço a bênção, é a Ana Célia da Silva, que tem uma produção fantástica sobre o negro no livro didático, né? A Ana Célia, tem a Petronília Gonçalves, tem o Cabenguele Munanga, tem o Carlos Moore. Gente, nós hoje nós podemos dizer que nós temos um grupo fortíssimo na Bahia, né? Na Bahia, que nos instiga, nos inspira, muita gente me inspira. Eu fico feliz de falar assim, que eu inspiro outras pessoas. Eu sou uma pessoa angustiada sempre se eu estou dando o meu melhor, se eu não estou dando, porque algo que a gente tem que estar o tempo todo se preocupando, né? Se a gente está dando o nosso melhor. Mas eu diria assim, da nossa área eu tenho mais pessoas que me inspiram, né? Porque, assim, imagina a Ana, imagina a Manu. Vamos imaginar, já que a nossa área nos permite imaginar, né? A nossa área, se não incomodar, se não imaginar, não é, né? Ela faz de conta. E tanto é que eles atacam exatamente a arte e as academias. Então, o artista incomoda muito. Educação e Essa galera cultura, não né? gosta de Como artista, sempre. né? É a cultura. Cultura e Deixa eu só, educação. rapidinho, vou só dar um parênteses aqui rapidinho, que a gente está completando o tempo de 1 hora e pode acontecer da live se encerrar, porque o Instagram, quando completa 1 hora, às vezes ele encerra. Mas aí eu também não quero que a gente feche o papo aqui só porque completou 1 hora. Se fechar, a gente volta numa outra página, numa outra sala, tá bom? Só para informar vocês. Tranquilo, De minha volta filha, só para tranquilo, fechar, tranquilo. né? É. Pronto. Perfeito. Então, assim, pensar, eu quero mais que nós pensemos em que nos instiga, né? Uhum. E, assim, quem nos instiga, primeiro, a gente pensar
nas crianças, nos jovens, sobrinho, sobrinha. Tem crianças que estão se mutilando porque acham a sua pele feia. Isso. Tem crianças que estão se mutilando porque não gostam do seu cabelo, que está câncer por conta dos produtos, ou tranças pesadas que deixam a cabeça dolorida. Então, assim, pessoas que me inspiram são pessoas que têm também, ao longo da sua trajetória, lutado contra o racismo em diversas frentes, né? E são essas pessoas que dizem para que nós estamos aqui, qual é o nosso lugar de fala, Uhum. né? E que aí tem um ponto que se aproxima do que a gente está vivenciando hoje no Brasil, que nos entristece, que é perceber que algumas pessoas estão enriquecendo graças à morte de tanta gente. Então a gente precisa trazer a esperança através da arte e através desse processo de emocionar. E como emociona, incomoda. Incomoda, porque sensibiliza, porque a criança. Aí a gente pode pensar assim: tem uma questão também comercial. Se eu não gosto de mim, eu vou estar comprando produtos por conta. Ou seja, Sim. como diz Carlos Nunes, o racismo ele beneficia alguns, né? Isso. Então, enfim, né? Então, para dizer assim que O muitas racismo pessoas, beneficia o quem capitalismo. o Os- racismo beneficia o capitalismo, é. Porque imagina, olha quantos eu deixei de gastar com produto de cabelo, olha quanto eu deixei de gastar. E salão de beleza, e quanto eu comecei a ganhar de Nem me tempo, de otimização fale, de nem me tempo. fale. É, Ana nem passou me por uma fale. E tem transição, mais. por isso que ela está falando isso. Exato. E tem mais assim, ó, e isso que você falou, Manu, a questão, ó que beleza, ó, gente, nós temos essas literaturas Olha, também, olha, é muita riqueza, olha para aqui, ó, olha, cadê? Deixa eu mostrar uma coisa. Esse aqui é um outro livro que eu acho muito lindo, que chama-se Entre Meio Sem Babado, olha. oh, que lindo. Então, Linda. temos assim uma riqueza, né, de livros que a criança pode. Se Ó, para aqui, ó inspirar. que beleza, Ó, olha, olha. Que linda. Muito linda. Enfim, né? Minha querida Enfim, professora né? Nória, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A gente ficava aqui em momentos, eu percebia que Manu estava fazendo a mesma posição que eu, porque a gente tende a ficar aqui ouvindo, ouvindo e vai afundando, afundando, porque é muita coisa interessante, são muitas é. palavras. É uma aula, é uma aula. Quando eu fiz a minha defesa de mestrado, eu fiz questão de, primeiramente, enaltecer aqueles que ensinam, os professores, a universidade, que é um ato de resistência, é um ato de resistência, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, para você, Anória, professora, doutora, falar, estar na universidade já é uma resistência. Estar na universidade falando sobre a literatura infanto-juvenil negra é mais ainda, muito mais ainda. Então, eu queria muito te agradecer a participação, a sua abertura. Estamos aqui com uma presença que não tem nem adjetivos para estar descrevendo. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz e espero que a gente possa, posteriormente, a gente se encontrar novamente, construir mais espaço de troca, de diálogo, construir novos caminhos, porque o nosso objetivo é o mesmo, o nosso foco é o mesmo quando a gente pensa e olha na literatura, pensando nas crianças, pensando na criança interior de cada um de nós. Então, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz, muito agradecida e cheia de caraminhola na cabeça, porque, como você, uma boa professora, é isso que você fez e é isso que você faz, deixar caraminholas em nossa cabeça. Muito obrigada. Eu estou extremamente Oh, minha emocionada. querida. Eu vou falar pouco, eu corroboro tudo que Ana falou, eu me sinto representada, contemplada, e apenas dizer gratidão, Anória, por essa troca, pela sua generosidade, pela sua leveza, pela sua luz.
A Cristiane Veloso, eu acho, que falou aqui, ó, a Nória é A luz. Nória E é é luz. luz Acredita? mesmo, assim, mesmo. A gente precisa de mais Anórias. A Nória presente aqui, vivendo, pulsando, porque a troca é importante, é muito importante para a gente caminhar numa sociedade de respeito, igual, com equidade e com um olhar de amor, né, para todos. E existe aí bastante coisa para ser reajustada. E eu acho que a sua presença na academia, na vida, para as crianças negras é inspiração, sabe, eterna, assim. Tá? Muito obrigada por esse encontro. Eu espero que a gente se encontre em breve, mais e mais. Meninas, olha só, eu agradeço a vocês, eu estou emocionada também, né? Eu sou generosidade, acho que a gente está aqui para aprender, para trocar, né? Eu sou apaixonada pela área de artes, né? Arte cênica. Se não fosse a arte, o que que ia ser? Eu falei assim, não, uma das coisas que eu queria falar com as meninas, se me perguntasse, é assim, a área de artes, né? Pensando na literatura, tem sido a régua e o compasso na minha vida. Cada livro que eu li, cada livro que eu ainda vou ler, cada livro que eu vou precisar reler, só diz o quanto que eu preciso aprender mais e mais. E se a gente tem alguém que acha que já sabe tudo, com todos os títulos que a gente tem, que a gente não desmerece, porque realmente, ainda mais no momento de negacionismo, é muito importante, é dizer gratidão, gratidão pelo processo de aprendizado, pela troca, e que tenhamos saúde. E obrigada a vocês, a doçura de pesquisadoras, de moças, de artistas e as pessoas que estão aqui com a gente até agora. Axé, Um beijo axé. no coração. Muito obrigada. Muito obrigada, Nória. Obrigada, Nória. Até a próxima. Até a Beijo. próxima, linda. Obrigada. Beijo. Como é que sai daqui agora? Ana pode tirar a Nória. Tá. Eu também não sei, então eu tô junto com a Nória nessa, eu Vai também lá não no nome do sei. ateliê. Vai lá no nome do ateliê. Então, ô, Ana e Pronto, Manu, diga. deixa eu ler um trechinho, deixa eu ler, para finalizar, enquanto você mexe, eu vou ler um trechinho de um Pronto. livro de infanto-juvenil, para enriquecer aí quem está aqui. Eu dedico a Cris, dedico a Mari, a todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer a Ana Ontem, Fátima, hein? Pela indicação, pelo Ana, presente. Beijo, Ana. Fala. Perdão, Anória. Ana Linda, eu nem sei se está aqui ainda. Foi a primeira que eu mandei um beijo. Então, vou dedicar aqui a Ana, também a todas vocês. É um livro de infanto juvenil dedicado aqui a nós. Ontem deitei triste, muito triste. Pedi chuva, pedi. Deus entendeu meu pedido, mandou chuva. Era cedinho, mãe dormia. Levantei na ponta dos pés e antes de ela acordar, eu vim tomar meu banho na chuva, melhor que no chuveiro. Não sei dizer, é mais gostoso, muito mais. Pulei cedinho da cama e lá estava eu, quietinha, tomando meu banho de chuva. De repente chegou minha mãe. Aissa! Gritou mãe, seu jeito doce se foi, ficou a fera. Coração dispara, fico em silêncio, engulo a música. Aissa, não faça isso, você pode ficar resfriada. Quantas vezes vou ter que brigar, minha filha? A voz de mãe se mistura aos pingos d'água. E aí, abro os braços, solta, solta, rodopio, e eu canto uma música assim. Vem chuva, vem sol, vem lavar a minha dor. Vai chuva, vem sol, vem levar esse vírus. Beijo, obrigada. Obrigada, Nória. Beijo. Beijo.
Ai, Gente, que obrigada. respiro. Quero agradecer a todo mundo. A gente quer agradecer a todo mundo por esse encontro potente, de muita luz, lindo. E dizer que Que amanhã a gente luz, está aqui Anória, não é? novamente. Que É, luz. dizer que a gente está aqui amanhã novamente. Uma outra maravilhosa, Gabriela Monteiro, às Isso. 19 horas, tá? Beijo, Todos gente. Boa convidados. noite. Beijo, Até beijo. amanhã.